Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Isaac Souza e escolhi esse vídeo para falar para você sobre os maiores erros dos estudantes da Libras no que diz respeito ao avanço linguístico nessa língua. Também eu vou apontar 4 erros principais dentre tantos erros que muitos estudantes da Libras vêm cometendo. Também o meu foco aqui é ajudar aqueles alunos, aqueles estudantes que estão iniciando, que estão no meio e que estão no fim do estudo da língua de sinais brasileira. Mas será que existe um início, um meio e um fim dos estudos da Libras? Sim. Por exemplo, quando você inicia nos estudos no avanço da língua de sinais brasileira, isso quer dizer que você está aprendendo elementos básicos para avançar nos elementos mais avançados da língua de sinais. Lembrando que os erros que existem em torno dos estudos da língua de sinais têm a ver implicitamente, intrinsecamente, com as práticas de estudos que muitos de vocês vêm cometendo e vêm praticando. Por esta razão, eu quero apontar esses 4 erros com o objetivo de ajudar tanto você que está avançando no estudo da língua de sinais, quanto você que está iniciando agora, e quanto você que já finalizou os estudos da língua de sinais brasileira e está em constante aprofundamento em torno da língua. Por esta razão, o primeiro erro principal que eu venho encontrando, que eu venho observando, é que muitos estudantes da língua de sinais brasileira não têm estabelecido um planejamento a curto, médio e a longo prazo no que diz respeito ao estudo da língua de sinais brasileira. Mas talvez você me pergunte, Isaac, quais são os planejamentos que podem existir dentro do curto, do médio e longo prazos? Aí, por esta razão, eu vou destacar o que você pode fazer em relação ao planejamento a curto prazo. Suponhamos que você, no momento ali do estudo, de dinâmica, você está ali avançando cada vez mais e você percebe que não está encontrando forças suficientes para permanecer na constância. Os 5 primeiros dias de estudos da língua de sinais brasileira são os determinantes para você entender como você vai encarar a língua de sinais como prioridade na sua vida. Então, o planejamento a curto prazo ele deve acontecer pelo menos em 28 dias. 28 dias é um prazo curto em que você pode organizar o seu tempo, planejar o seu tempo, estruturar o seu tempo e tentar adequar toda a sua estrutura familiar, estrutura física, estrutura mental, estrutura pessoal para desenvolver os estudos da língua de sinais brasileira. Mas talvez você tenha muita dificuldade em fazer esse planejamento porque depende de outras pessoas. E agora, quando acontece isso, o que é que você deve fazer? Que tal você entrar em acordo com pessoas na sua família para que elas possam ajudar você a se aprofundar em torno da língua de sinais brasileira, para que você possa aumentar ainda mais as características de aprendizagens da língua de sinais a partir de mecanismos ativos da aprendizagem. Então, dentro do planejamento a curto prazo, você pode desenvolver pensamentos em torno de como você pode organizar a sua vida para, durante determinado tempo, você adequar esse tempo para a rotina de estudos da língua de sinais brasileira. Também, um planejamento a curto prazo tem a ver com o tempo que você dedica nos estudos. Então, se você, por exemplo, organiza 5 minutinhos, pensa em organizar ali 5 minutinhos de estudos diários ali, isso pode ajudar você a desenvolver o que nós chamamos de aprofundamento em torno da língua de sinais. Você inicia com pouco e vai aos poucos, de maneira gradativa, estudando e avançando nos estudos e aumentando também o tempo de estudo. Também um mecanismo muito interessante é que você pode iniciar com 5 minutos e depois dos 5 dias você vai para 10 minutos. Depois de mais 5 dias você coloca ali mais 15 minutos e assim por diante. Até você perceber que a sua mente, o seu ritmo, a sua vida está está se acostumando a colocar Libras como prioridade na sua vida. Enquanto você diz que se preocupa com as pessoas surdas, enquanto você fala que se esforça em aprender a língua de sinais para inserir as pessoas surdas, para incluir as pessoas surdas, as suas ações vão evidenciar se você inclui
ou não as pessoas surdas no seu contexto, inclusive de planejamento. Então, dentro do planejamento também a médio prazo, diferente do curto, você já se acostumou, já se aperfeiçoou na questão de obedecer o seu tempo de estudos, e aí você pensa em como você pode estudar, né, as informações que estão à sua disposição. Se você está, ou se você estiver em algum curso de língua de sinais brasileira que eu montei, que eu organizei, que estruturei e disponibilizei para você, você sabe que nós temos a gradação do conhecimento, ou seja, parte do mais fácil e vai para o mais difícil. E isso deve estar dentro do seu planejamento de estudos. Também, no contexto do planejamento a longo prazo, né, atrelado à questão do curto e médio prazo, você deve selecionar as informações do que você sabe, do que você precisa saber, né, do que você ainda não sabe ou deseja saber e assim por diante. Então, por que isso é importante? Fazer parte do planejamento. Porque isso vai condicionar a sua mente, vai condicionar a sua aprendizagem para o que você de fato precisa aprender. Por isso é importante você ter um bloco de anotações, um caderno, em que você insira, né, todo o planejamento diário, 5 minutinhos ali, estudando a língua de sinais no mínimo, e avançando aos poucos vão possibilitar a você, né, o amplo desenvolvimento linguístico em torno da língua de sinais brasileira. Além disso, você vai poder perceber que existe uma gama de oportunidades em torno da Libras quando você faz esse planejamento. Agora, como fazer um planejamento quando eu tenho tantas coisas e quando eu chego em casa eu chego muito cansado? Às vezes a gente precisa se esforçar um pouco, pelo menos 5 minutinhos ali no dia, para organizar no mínimo 3 frases, 2 frases, apenas uma frase, por exemplo, né, em língua de sinais, de como eu gostaria de aprender, eu gostaria de sinalizar aquela frase. Então, é importante que você, pelo menos, tenha, né, um passo inicial. Então, você precisa iniciar, de fato, no estudo da língua de sinais aos poucos. Assim como o corredor. Para o corredor chegar a 60 km por hora, por exemplo, 40 km por hora, ele precisa iniciar, né, do zero. Então, para ele chegar lá, ele vai, de maneira gradativa, avançando. Então, você é o corredor da língua de sinais brasileira. Você quer desenvolver a língua de sinais nessa estrada. Então, você precisa correr de maneira gradativa e com calma. Não querer resultados em pouco tempo e de maneira muito rápida, sem estratégias. Então, você precisa primeiro planejar. O segundo ponto é priorizar o que é mais importante para você. Se você percebe que a língua de sinais foi inserida em um contexto, né, em que você está com muita atividade, muita rotina, muita dinâmica, você precisa parar, respirar, pensar no seu tempo, planejar o seu tempo e logo em seguida colocar como uma prioridade alguns elementos básicos na sua vida. Se existem coisas desnecessárias que estão dentro do seu contexto de vida, por que não tirar essas coisas? Então, assim, se você acha que a língua de sinais brasileira ela é prioridade na sua vida, então você pode encaixar as informações, né, acerca dos estudos. Então, a prioridade ela é muito importante. E hoje nós percebemos que nós temos um erro muito grave, por assim dizer, quando a gente observa os alunos estudando a língua de sinais. Por quê? Porque eles não têm colocado a língua de sinais como prioridade. E isso implica afirmar que, por não colocar a língua de sinais como prioridade, ela sempre vai ser colocada em segundo plano e tudo que vier depois sempre vai acabar interferindo, né? Pode acontecer o imprevisto, pode acontecer muito trabalho e, infelizmente, a Libras, por ser, né, por assim dizer, inferiorizada socialmente, né, ela é deixada de lado, né? Inclusive por meio de um discurso ou um pseudo-discurso de inclusão. Então, o que eu estou querendo falar para você é que a prioridade ela é muito importante. E quando a gente não coloca a prioridade, pelo menos a língua de sinais como prioridade, a gente tende a cometer alguns erros. Como, por exemplo, pegar várias coisas ao mesmo tempo. Como fazer um trabalho aqui, um trabalho ali, ou, enfim, e deixar muitas vezes a família de lado, deixar a Libras de lado, e colocar prioridades em coisas que são desnecessárias. E o que é desnecessário para você? Então, por que não fazer uma lista, apontar o que é necessário, o que é importante e o que não é importante, para que você possa desenvolver ainda mais, né, o planejamento com base, né, na questão da prioridade. O terceiro erro ou ponto
que eu venho identificando é o avançar cego. É quando o aluno, o estudante de língua de sinais brasileira está ali avançando nos estudos, mas não sabe para onde vai. Ou, por exemplo, está ali estudando em um curso e aí está em outro curso e depois vai para um outro curso de Libras e começa para outro curso de Libras, começa a avançar nesses outros cursos, mas que não tem qualidade em si, né? Ele não consegue fazer nenhuma demanda que acontece, o que surge. Ou talvez o avançar cego pode impactar justamente em crenças falhas, como por exemplo, eu já fiz parte de tantos cursos de Libras, já aprendi tantos cursos de Libras, já fiz N formações em língua de sinais e eu já estou preparado para atuar como intérprete ou sinalizante e assim por diante. Isso mostra que a pessoa está avançando cegamente, quando a pessoa também não consegue reconhecer a sua limitação. Né? É muito importante, por exemplo, que você tenha muita responsabilidade no seu estudo. E assim, não é você entrar em um curso de Libras que você já vai sair fluente, ou proficiente, ou intérprete de Libras. Então, o avançar cego, ele impacta de maneira direta as informações, né, que você aprende. E esse é o que eu considero como um terceiro erro, o terceiro erro principal, avançar cego. Também dentro do avançar cego, né, ou avançar de maneira cega, está relacionado, né, ele está relacionado, esse erro está relacionado às práticas que você, né, vem desenvolvendo ao longo da sua educação tradicional. Então, a gente foi ensinado dentro do contexto educacional a passar de ano e passando, e muitas vezes sem assimilar o conhecimento necessário e que é importante, que é exigido para o desenvolvimento linguístico, né, da língua de sinais, né, nesse foco. Então, não avance cegamente. Revise as informações. Estruture, né, a retomada. Além disso, né, sobre a questão de como estudar Libras por videoaula, por resumo, por revisão, né, você pode encontrar nos meus materiais. E o quarto erro que eu venho observando dos meus alunos, né, e na verdade do conjunto de alunos que estudam a língua de sinais brasileira, é que muitos deles se apegam à teoria e não à prática. Então, somente estudar teoria não vai viabilizar uma fonte de conhecimento em torno da língua de sinais que estimule, né, os conhecimentos práticos, porque a língua de sinais, como é uma língua visual, ela carece, ela necessita que você pratique. Então, como é que você pode praticar, né, aquilo que você está ali desenvolvendo? A partir de interações, né, a partir de imersão linguística, a partir de contatos em torno da língua de sinais, interpretação de frases, tanto em língua portuguesa quanto, né, na questão da língua de sinais, transmitir a informação, como transmitir aquela informação de forma a respeitar o sentido. Então, a gente percebe que o quarto erro, ele se relaciona à postura que o aluno tem no contexto de aprender a língua de sinais. Porque assim, se você está se deparando com uma aula presencial e somente o professor ele está ali explicando para você de forma teórica, ou até mesmo de forma prática, mas você assimila aquela informação, anota somente aquelas informações, mas não pratica, você comete um quarto erro, que é esse que eu expliquei para você. Além disso, também no contexto da videoaula, é muito importante que o aluno ele interaja com o conteúdo. Ele, além de interagir com o conteúdo, ele tem a necessidade, é preciso, né, ele sentir a necessidade que o conteúdo ele merece, né, a interação e a imersão da comunicação. Então, existem esses quatro erros, esses quatro principais erros que eu identifico, que eu observei, mas existem outros erros também. Né? Então, um contexto de como resolver cada situação, né, como esses erros, é ter posturas ativas de aprendizagens que vão do planejamento do estudo até a prática de revisão, até a prática da retomada das informações. E como fazer isso? Né? Por isso que eu preparei, né, organizei alguns eventos, como por exemplo, ano passado eu fiz o primeiro evento, né, exclusivo da Mãos Tagarelas, que foi, né, o evento da rotina do sinal. O segundo evento aconteceu no ano de 2022, né, este ano, que teve a intenção de trazer a rota da sinalização e estratégias de aprendizagens rumo à inteligência do estudo da língua de sinais brasileira.
No primeiro evento, né, eu lancei o livro, o e-book Como Estudar Libras por Videoaula, que lá eu venho retomando várias informações de como desenvolver a fonte do conhecimento em torno da língua de sinais por meio, né, de videoaulas em tempos adversos. No evento A Rota da Sinalização, eu lancei, né, o segundo e-book, que foi Como Estudar Libras por Revisão. E como mostrei, né, que o estudo por revisão ele é um elemento que potencializa as informações e o amplo conhecimento em torno da língua de sinais. Já agora, no terceiro evento, que é a navegação do sinal, que vai acontecer no mês de outubro de 2022, eu trago, né, e também vou lançar o terceiro e-book, Como Estudar Libras por Resumo, em que eu mostro lá como estudar por resumo é tão benéfico para o aluno, né, e como é um mecanismo que facilita, né, que viabiliza, né, as fontes de comunicação e as fontes de informações para o cérebro ele se transformar na aprendizagem. O evento Navegação do Sinal, ele traz informações que ajudam, por exemplo, os meus alunos e pessoas que estão no universo da língua de sinais a desenvolver uma inteligência por trás da língua de sinais. Então, caso você não conheça sobre essa informação, sugiro que você entre, né, em contato, né, comigo, inclusive na descrição do vídeo, na legenda das informações, você consegue observar onde você pode acessar determinadas informações, bem como, né, participar da navegação do sinal que em breve vai acontecer. Tá bom? Um abraço.